Eu nunca imaginei que um simples olhar poderia mudar o rumo de toda a minha história, e que Deus usaria a distância como a prova mais difícil da minha vida. Eu me chamo Marina e se você está aqui é porque acredita que o amor de Deus se manifesta de formas inesperadas. Antes de começar, já te digo, o que vou contar tem um desfecho que até hoje me deixa sem fôlego, e você só vai entender lá no final. Então já aproveita e segue o canal Bastidores da Promessa, porque o que aconteceu comigo pode mudar a forma como você enxerga o amor e a fé. Era um sábado à tarde quando cheguei ao Congresso da Juventude Cristã. O salão estava lotado, luzes baixas, louvor intenso, e aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu não conhecia quase ninguém ali, mas sentia que aquele fim de semana não seria como os outros. No meio da multidão, meus olhos cruzaram com os dele. Não foi nada cinematográfico, foi rápido, quase tímido, mas carregado de algo que eu não sabia explicar. Nos 3 dias seguintes, nos vimos poucas vezes. Em cada oficina bíblica, ele estava envolvido ajudando na música, enquanto eu participava de estudos e grupos de oração. Ainda assim, pequenos gestos pareciam nos conectar. Quando o pregador citou Provérbios 19 e 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nossos olhares se encontraram de novo, e eu senti como se aquela palavra fosse um aviso para mim. As conversas que tivemos foram simples, falamos sobre nossos ministérios, sobre como começamos na fé, e até sobre sonhos que ainda não tínhamos coragem de contar para ninguém. Rafael, sim, esse era o nome dele, me disse que costumava acordar mais cedo todos os dias para ler um capítulo da Bíblia antes de sair para o trabalho e que tinha o hábito de orar caminhando pela rua, como se estivesse conversando com um amigo. Eu falei que, toda noite, antes de dormir, escrevia no meu caderno de oração os motivos que queria apresentar a Deus, e que isso me ajudava a perceber como ele respondia até nos detalhes. Não houve nada de imediato, nenhuma declaração, apenas uma promessa silenciosa no último dia: vamos continuar falando. Não quero que isso termine aqui. Eu sorri, sem saber que aquela frase se tornaria o fio que sustentaria tudo o que viria depois. E foi aí que a história realmente começou. Uma história que passaria por noites de oração à distância, decisões que pareciam loucura, sonhos que nos guiariam e provações que quase nos fizeram desistir. Mas como você vai ver, Deus já tinha escrito cada capítulo, até o momento mais surpreendente da minha vida. Às vezes, é no momento da despedida que Deus planta as sementes de algo eterno. Antes de continuar, deixa eu te lembrar, essa história tem um final que você não está esperando. Então, para não perder nada, já segue o canal Bastidores da Promessa. Aqui a gente mergulha fundo nos bastidores das histórias que Deus escreve, aquelas que nem sempre entendemos no começo, mas que fazem sentido quando olhamos para trás. O último dia do congresso chegou mais rápido do que eu queria. O salão ainda estava cheio, mas já tinha aquele clima de fim. Gente se despedindo, tirando fotos, trocando contatos. Eu e Rafael não tínhamos combinado nada, mas nos encontramos na saída da última oficina. Ele carregava a mochila no ombro, violão nas costas, e aquele olhar meio cansado, meio pensativo. Ficamos alguns minutos em silêncio, observando o movimento ao redor. Eu não sabia se era timidez ou medo do que viria depois, mas ele parecia escolher cada palavra com cuidado. Então, olhando diretamente nos meus olhos, disse: Marina, vamos continuar falando. Eu não quero que isso termine aqui. Foram 10 segundos de silêncio até eu conseguir responder. Parecia uma frase simples, mas carregava um peso enorme. Eu sabia que estávamos falando de cidades distantes, rotinas diferentes, responsabilidades que não esperariam por nós. Ainda assim, assenti e sorri. Trocamos números e ele me entregou um papel dobrado. Dentro, um versículo escrito à mão: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 2, 9 e 11. Eu guardei aquele papel na minha Bíblia, sem imaginar quantas vezes eu voltaria a ler aquelas palavras nos anos seguintes. Quando o ônibus que levaria meu grupo de volta chegou, senti um aperto no peito.
Não era sobre gostar de alguém que eu tinha acabado de conhecer. Era sobre sentir que Deus estava costurando algo invisível entre nós. Antes de entrar, Rafael falou algo que ficou ecoando na minha mente por muito tempo. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar de novo. Até lá, a gente ora. A viagem de volta foi longa. A cada cidade que passávamos, eu pensava nele. No som do violão durante o louvor, nas risadas rápidas entre um intervalo e outro, e naquele jeito simples de falar sobre Deus como se estivesse falando de um amigo próximo. Na semana seguinte, começamos a nos falar todos os dias. No início eram mensagens curtas: bom dia, como foi o culto? Olha esse louvor que eu ouvi hoje. Mas logo evoluímos para algo mais profundo. No fim de cada noite, nos chamávamos por vídeo e fazíamos uma oração juntos. Não era nada ensaiado, apenas nós dois conversando com Deus sobre o dia, pedindo direção e agradecendo pelas pequenas coisas. Às vezes, enquanto ele orava, eu fechava os olhos e imaginava como seria se estivéssemos no mesmo lugar. Outras vezes, eu ficava apenas ouvindo o som da respiração dele, sentindo que, de alguma forma, aquela oração nos conectava mais do que qualquer conversa poderia fazer. Mas, no meio desse início tão bonito, eu não sabia que a rotina estava prestes a nos testar. A distância, o cansaço e as mudanças inesperadas que viriam seriam como ventos fortes tentando apagar uma chama frágil. E foi aí que comecei a entender que não basta querer. É preciso decidir todos os dias manter acesa a promessa. No começo, tudo parecia fácil, mas a fé é sempre provada no terreno da constância. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa: enquanto ouve essa parte da minha história, já comenta aqui no Bastidores da Promessa o que você faria no meu lugar. Você teria coragem de viver um amor sustentado só pela oração e pela fé? Eu leio todos os comentários e eles sempre me ajudam a entender como Deus fala de formas diferentes a cada um. As primeiras semanas depois do congresso foram um presente. Todos os dias, cedo ou tarde, Rafael mandava mensagem. Às vezes era um bom dia junto com um versículo. Outras, um áudio contando como tinha sido o ensaio na igreja. Eu também compartilhava minha rotina, faculdade, ministério infantil, os momentos em que escrevia no meu caderno de oração. Começamos um hábito que se tornaria o alicerce da nossa conexão. Todas as noites, antes de dormir, fazíamos uma chamada de vídeo só para orar. Não importava se era rápido ou demorado, se a internet estava boa ou se a gente estava cansado. Ele dizia que era como fechar o dia entregando a chave nas mãos de Deus. E eu amava quando ele usava expressões assim, simples e profundas. Numa dessas orações, lembro que ele leu Mateus 18:20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, e disse que acreditava que Jesus estava ali, presente entre nós, mesmo separados por 1000 quilômetros. Naquela noite, eu dormi com uma paz que há muito tempo não sentia. Também criamos um pequeno jogo espiritual. Cada um tinha que enviar, no fim do dia, um motivo de gratidão e um desafio enfrentado. O outro, no dia seguinte, oraria especificamente sobre aquilo. No início parecia algo bobo, mas logo percebemos como isso nos fazia conhecer de verdade as lutas e vitórias um do outro. Havia dias em que eu estava exausta, e ele aparecia com um louvor novo, dizendo: ouvi isso e pensei em você. Em outros, ele me mandava mensagens curtas como: continua firme, Deus está vendo. Eram gestos simples, mas que carregavam uma força enorme para quem estava tentando manter viva uma promessa invisível. Eu também comecei a perceber como nossas rotinas, mesmo diferentes, tinham pontos de conexão. Enquanto ele caminhava para o trabalho e orava mentalmente, eu pegava o ônibus para a faculdade e lia um salmo. Enquanto ele ensaiava com o grupo de louvor, eu preparava as histórias bíblicas para ensinar às crianças. Era como se nossas vidas estivessem em sincronia, mesmo sem se tocar. Mas é aí que entra a primeira reviravolta, porque quanto mais forte é a chama, mais o vento tenta apagá-la. E, depois de algumas semanas de pura alegria, veio o primeiro teste. Começou com um detalhe quase imperceptível: um atraso na ligação da noite. Depois, hoje não vai dar, estou muito cansado.
E, antes que eu percebesse, ficamos uma semana inteira sem fazer nossa oração juntos. No começo, tentei não dar importância. Ele deve estar ocupado, pensei. Mas a verdade é que o silêncio começa a pesar quando a única ponte entre duas pessoas é a palavra dita e a oração compartilhada. Eu me peguei relendo mensagens antigas, tentando encontrar nas entrelinhas a mesma segurança que sentia no início. Foi nesse ponto que percebi algo: amar à distância não é só esperar. É lutar contra todas as vozes que tentam dizer que não vai dar certo. E essas vozes estavam prestes a ficar mais altas. Porque, no capítulo seguinte da minha vida, não seria só o cansaço ou a rotina que tentariam nos afastar, mas também pessoas e circunstâncias que colocariam à prova cada oração que fizemos até ali. Não é o silêncio que machuca, é o que a gente imagina dentro dele. Antes de eu continuar, quero que você comente aqui no Bastidores da Promessa. Você já passou por um período em que alguém que era constante na sua vida começou, aos poucos, a se afastar? Como você lidou com isso? Compartilha, porque essa troca pode ajudar muita gente que está vivendo a mesma luta. As primeiras semanas de oração diária tinham criado um ritmo perfeito, quase sagrado. Mas, de repente, esse ritmo começou a falhar. No início foi sutil. Uma ligação que atrasava por causa de um ensaio de última hora na igreja dele. Depois, um dia em que eu estava exausta e pedi para deixarmos a oração para amanhã. Parecia nada demais. Até que amanhã virou depois e depois virou silêncio. Lembro da primeira vez que esperei até quase meia-noite, com o celular na mão, esperando a notificação da chamada dele. Não veio. Mandei mensagem: está tudo bem. Ele respondeu no dia seguinte: desculpa, dormi sem perceber. E eu tentei acreditar que era só cansaço. Mas a verdade é que, quando duas pessoas vivem à distância, qualquer quebra de rotina pesa como um terremoto. Não porque você não confia, mas porque o outro é sua única fonte de presença, e quando essa presença falha, o vazio grita. Comecei a perceber um padrão: ligações mais curtas, respostas mais demoradas. Ele falava muito sobre estar sobrecarregado no trabalho, e eu entendia, mas isso não impedia o frio na barriga toda vez que eu via a tela do celular sem notificações. Para tentar reconectar, enviei um áudio longo falando sobre algo que Deus tinha me mostrado naquela semana. Falei de Isaías 4:1 e 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Achei que ele ia responder emocionado, mas o retorno foi só um amém seco, seguido de tenho que ir, depois te explico. Aquilo me cortou por dentro. Comecei a pensar: será que ele está perdendo o interesse? Será que alguém mais está ocupando o espaço que antes era meu? É nesses momentos que a mente cria histórias. Se a gente não vigia, começa a acreditar nelas. A nossa oração juntos virou um evento raro. Quando acontecia, percebia que ele estava distraído, olhando para o lado ou mexendo em algo. E eu, por orgulho ou medo, não perguntava o que estava acontecendo. O que me segurava eram os pequenos gestos que ainda apareciam de vez em quando. Um versículo enviado no meio da manhã, um pensei em você após ouvir um louvor. Eram como pequenas brasas, provando que o fogo ainda existia, mesmo que escondido sob a cinza da rotina. Um dia, decidi mudar minha postura. Em vez de esperar ele chamar para orar, fui eu quem ligou. Ele atendeu com voz baixa e contou que estava vivendo um período difícil no trabalho, que tinha perdido a motivação e que se sentia culpado por não estar sendo tão presente. Eu ouvi, e no final disse apenas: não importa o quanto a gente fale, Rafael. Importa que a gente não pare de orar. Juntos ou separados, a gente não para. Nessa noite, a oração foi curta, mas sincera. Pedimos a Deus que mantivesse viva a chama que Ele mesmo acendeu. E eu percebi algo: a distância não é medida em quilômetros, mas no espaço que a gente deixa crescer entre um coração e outro. Eu queria acreditar que aquele seria um ponto de virada, mas o que eu não sabia é que estávamos prestes a enfrentar o teste mais difícil até então. Um teste que não viria da rotina,
mas de tentações e vozes externas que tentariam arrancar de nós o que Deus tinha plantado. Nem sempre é o inimigo que grita. Às vezes, ele sussurra pelas bocas que você mais confia. Antes de seguir, já aproveita e se inscreve aqui no Bastidores da Promessa. O que eu vou contar agora foi um dos momentos mais delicados dessa história. E, se eu não tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus no meio do barulho, talvez tudo tivesse acabado ali. Depois daquele período de silêncios e ligações raras, começamos a tentar retomar o ritmo. Mas foi justamente aí que as vozes externas começaram a se infiltrar. No meu caso, veio de uma amiga muito próxima da faculdade. Um dia, ela me disse: Marina, você é linda, inteligente. Por que está presa a alguém que nem está aqui? Você merece alguém presente, que possa te abraçar de verdade. Eu sorri para evitar conflito, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha mente. Para o Rafael, as investidas foram mais diretas. Ele me contou, semanas depois, que uma colega do trabalho começou a se aproximar. No início eram conversas sobre música, depois convites para almoçar. Ele recusava, mas disse que sentia o peso da tentação. E o pior, seus amigos começaram a reforçar a ideia de que um relacionamento à distância não tinha futuro. Essas pressões externas começaram a gerar pequenas rachaduras na nossa confiança. Quando ele demorava para responder, eu lembrava das histórias que minha amiga insinuava. Quando eu estava ocupada e não podia atender, ele pensava nas conversas que os amigos dele alimentavam. Foi nesse momento que uma amiga da igreja, percebendo minha inquietação, me chamou para conversar. Ela abriu a Bíblia em Salmos 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. E disse: Marina, se o que você tem é de Deus, nem o tempo, nem a distância, nem as vozes vão destruir. Mas você precisa decidir de quem é a voz que vai guiar suas escolhas. Aquelas palavras caíram como luz sobre a minha confusão. Percebi que eu estava gastando mais tempo alimentando inseguranças do que regando a confiança. Naquela noite, mandei uma mensagem para Rafael: amanhã, independente do horário, a gente ora. Não quero que essa disciplina se perca. Ele respondeu quase imediatamente: combinado. A gente não pode deixar o inimigo ganhar espaço. No dia seguinte, a oração foi diferente. Não era só um pedido de proteção ou de bênção. Era um pacto diante de Deus, reafirmando que queríamos lutar juntos, mesmo que o mundo dissesse que não valia a pena. Foi como colocar uma estaca no chão, dizendo: daqui, ninguém nos tira. Mas, mesmo assim, eu sentia que estávamos só segurando as ondas. E que a tempestade maior ainda estava no horizonte. E, quando ela chegou, nos fez questionar se realmente estávamos preparados para viver tudo o que havíamos pedido a Deus. Às vezes, a gente descobre que não é o amor que falta, é a forma certa de protegê-lo. Antes de eu continuar, deixa eu te fazer um pedido rápido: se inscreve no Bastidores da Promessa. Essa parte da história foi um divisor de águas e se eu não tivesse vivido isso, talvez não entendesse o que significa amar de verdade. Foi numa noite de sexta-feira. Eu estava na casa dos meus pais, ajudando minha mãe na cozinha, quando percebi que Rafael estava online, mas não respondia às minhas mensagens. Esperei 20 minutos, depois 40, até que, quase uma hora depois, ele me mandou um áudio curto: desculpa, tava resolvendo umas coisas. Depois te explico. Naquele dia, eu já estava mais sensível por causa de uma semana difícil na faculdade. Então, quando vi que ele tinha curtido uma foto no perfil da colega de trabalho, aquela mesma que já tinha tentado se aproximar, senti um nó no peito. Não era só ciúme, era medo. Medo de estar investindo meu coração em algo que poderia acabar de forma silenciosa. Quando ele me ligou à noite, eu já estava no limite. A conversa começou normal, mas logo escorregou para perguntas carregadas: você está me escondendo alguma coisa? Marina, por que essa desconfiança agora? Porque eu sinto que você não está mais aqui. Ele suspirou, e o silêncio do outro lado foi como um soco. Eu estou aqui, só estou cansado. E você parece não confiar em mim. É difícil confiar quando você se afasta sem explicar nada. A discussão escalou. Cada frase parecia uma pedra sendo jogada de um lado para o outro.
Falamos coisas que não queríamos. No final, ele disse: talvez seja melhor a gente dar um tempo. Essas palavras me cortaram. Desliguei a chamada e fiquei olhando para o teto, com lágrimas quentes escorrendo. A minha primeira reação foi orar, mas não consegui formular frases. Só consegui dizer: Deus, não deixa isso acabar assim. Na manhã seguinte, não trocamos nenhuma mensagem, e essa ausência parecia gritar mais do que qualquer discussão. Mas, no fim da tarde, recebi um áudio dele, com a voz trêmula: Marina, eu não quero dar um tempo. Eu só fiquei com medo de a gente se machucar mais. Mas eu prefiro lutar com você do que desistir de nós. Eu respirei fundo e respondi: então vamos lutar. Mas de outro jeito. Sem suposições, sem silêncios que machucam. A gente ora todo dia, mesmo que seja por 2 minutos. A gente fala o que sente, mesmo que doa. Nessa noite, oramos juntos. Pedimos perdão um ao outro e a Deus. Ele leu 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Enquanto ele lia, eu percebi que essa não era uma frase bonita para colocar em um quadro. Era uma decisão diária. A reconciliação não apagou a discussão, mas mudou a forma como olhávamos para ela. Entendemos que não era a distância que iria nos separar, mas sim a forma como reagíamos a ela. Decidimos, juntos, colocar guardas no nosso relacionamento, limites, acordos e uma disciplina de oração que se tornaria inegociável. O que eu não sabia era que essa conversa nos prepararia para um período ainda mais difícil, porque o próximo teste não seria sobre confiança. Seria sobre esperar o impossível. E, nesse teste, até a nossa fé seria colocada contra a parede. Há momentos em que Deus não responde sim nem não. Ele apenas nos pede para esperar. Antes de seguir, já aproveita e se inscreve no Bastidores da Promessa. Porque o que eu vou contar agora foi o ponto mais frágil e, ao mesmo tempo, mais decisivo da nossa caminhada. Se eu tivesse desistido aqui, nunca teria visto o que Deus tinha preparado. Foi alguns meses depois da nossa reconciliação. Estávamos firmes na disciplina de orar todos os dias, mesmo que fosse rápido. Mas, de repente, a vida de Rafael virou de cabeça para baixo. Ele me ligou numa manhã e disse com a voz pesada: Marina, fui desligado do trabalho. Fiquei em silêncio, tentando absorver. Ele trabalhava há anos naquela empresa, era o que sustentava não só suas despesas, mas também alguns projetos na igreja. Eu sabia que aquilo iria afetar não só a rotina dele, mas também nossos planos de nos vermos em breve. Nas semanas seguintes, ele começou a procurar emprego. Mandava currículos, fazia entrevistas, mas nada se confirmava. Até que um dia me disse que tinha recebido uma proposta para trabalhar em outra empresa, só que em um estado ainda mais distante do que o atual. Seria um bom salário, Marina, mas eu não sei se aguento aumentar essa distância. E você acha que Deus está te guiando para isso? Perguntei. Eu não sei. Essa incerteza nos colocou em um dilema. De um lado, a necessidade prática, ele precisava de um emprego. Do outro, o medo real de que a distância maior enfraquecesse o que já era difícil de manter. Nessa época, nossas orações mudaram de tom. Não eram mais pedidos por coisas pequenas, eram clamores por direção. Lembro de uma noite em que orei chorando: Deus, se esse trabalho não for o caminho, fecha a porta. Mas se for, nos dá força para suportar. Uma semana depois, ele recebeu a resposta: não tinha sido escolhido para a vaga. A notícia, estranhamente, veio com um misto de alívio e medo. Alívio por não aumentar a distância, medo porque ele ainda estava desempregado. Passamos então por um período de silêncio diferente do que já havíamos vivido. Não era afastamento, mas introspecção. Às vezes, passávamos minutos no telefone sem falar nada, apenas respirando, como se a presença do outro fosse suficiente. Nessa fase, comecei a entender melhor a verdade de Eclesiastes 13:11: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Percebi que nem sempre Deus nos move para frente de imediato.
Às vezes, Ele nos mantém parados para nos ensinar a depender completamente dele. E foi justamente nesse tempo de espera que algo inesperado aconteceu. Uma oportunidade que não estava nos nossos planos e que mudaria o rumo dessa história para sempre. Às vezes, a promessa está tão perto que você quase sente o toque. Mas Deus ainda diz: espera. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no Bastidores da Promessa. Porque esse capítulo da minha história foi um daqueles momentos em que eu senti a promessa quase ao alcance das mãos. E, mesmo assim, tive que deixá-la escapar por um tempo. Depois de meses enfrentando o desemprego, Rafael finalmente conseguiu um novo trabalho na própria cidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era estável e, acima de tudo, nos permitia retomar um plano que vinha sendo adiado: nos ver pessoalmente. Começamos a contar os dias para o reencontro. Ele comprou as passagens para vir me visitar no fim do ano. Passamos semanas fazendo planos: qual culto ele iria participar, onde iríamos almoçar, até que música cantaríamos juntos no louvor da minha igreja. Eu até já imaginava a cena de entrar com ele no templo e ver a reação das pessoas que só conheciam o namorado da Marina pelas minhas histórias. Mas, há 3 semanas da viagem, o telefone tocou. Era ele, com a voz trêmula: Marina, minha mãe foi internada. O médico disse que vai ser uma recuperação demorada. Eu não posso viajar agora. Naquele momento, meu coração afundou. Não era raiva, nem frustração contra ele. Era uma mistura de tristeza e impotência. Todo o esforço, toda a expectativa, e agora? Esperar mais. Nos dias seguintes, tentei manter a calma e o apoio. Orávamos juntos pela saúde da mãe dele, citando Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, por dentro, eu sentia uma pontada de desânimo. E se fosse mais um ano sem nos vermos? E se, no caminho, o sentimento enfraquecesse? A distância, que já era difícil, agora parecia ainda mais cruel. Eu me pegava imaginando o dia do reencontro e, ao mesmo tempo, tentando não criar expectativas para não me decepcionar de novo. Nessa fase, percebi como é fácil deixar a esperança se contaminar com ansiedade. Por mais que a gente ore, o coração humano quer controlar o tempo. Mas Deus estava usando aquele adiamento para me ensinar algo que eu só entenderia depois. Quando a promessa é dele, nem o atraso, nem as circunstâncias, nem as frustrações têm poder de cancelá-la. O que eu não sabia é que, nos meses seguintes, Deus iria mover peças que nós jamais conseguiríamos sozinhos. E que o reencontro não aconteceria do jeito que planejamos, mas de uma forma muito mais marcante e impossível de esquecer. Quando Deus decide cumprir uma promessa, Ele não só cumpre, Ele faz questão de assinar com detalhes. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no Bastidores da Promessa, porque o que eu vou contar agora foi o dia em que entendi, na pele, que Deus escreve finais muito melhores do que qualquer roteiro que eu poderia imaginar. Haviam-se passado 2 anos desde aquele primeiro encontro no Congresso. 2 anos de chamadas de vídeo, orações à distância, promessas feitas e refeitas, silêncios, lágrimas, risos e pequenas vitórias. Eu já tinha quase me acostumado com a ideia de que nosso relacionamento seria, por muito tempo, construído em telas. Até que, numa manhã de terça-feira, recebi uma ligação inesperada do meu pastor: Marina, você pode vir um pouco mais cedo pro culto hoje. Precisamos que você ajude na recepção. Achei estranho, porque não era meu dia de escala, mas aceitei. Cheguei à igreja 1 hora antes, ajeitei as cadeiras, cumprimentei os irmãos. Até que, no meio do louvor, senti alguém se aproximar e sentar ao meu lado. Quando virei o rosto, meu coração disparou. Era ele, Rafael, ali, no mesmo banco que eu, sorrindo, com os olhos marejados. Não consegui falar nada nos primeiros segundos. Só olhei e tentei acreditar que era real. Ele segurou minha mão e disse baixinho, surpresa. Descobri depois que ele tinha conseguido um emprego na minha cidade. Havia feito todo o processo de contratação em segredo, planejando se mudar de vez. Quis que o nosso reencontro fosse no lugar onde tudo começou para nós, na presença de Deus. O culto seguiu, mas eu mal conseguia cantar.
A cada música, meu coração se lembrava das noites em que orávamos pedindo para Deus nos sustentar até o dia em que estaríamos lado a lado. E agora, esse dia tinha chegado. Quando o pastor pediu para todos orarem uns pelos outros, ele se virou para mim e, com a voz embargada, orou: Senhor, obrigado porque o Senhor cumpriu sua promessa no teu tempo. Obrigado por cada lágrima que o Senhor recolheu, por cada oração que parecia não ter resposta. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor foi fiel. Foi impossível segurar o choro. Naquele momento, percebi que não era apenas sobre o nosso amor. Era sobre o testemunho que Deus estava construindo. Cada espera, cada prova, cada não que recebemos pelo caminho tinha nos moldado para esse instante. No final do culto, a igreja inteira parecia compartilhar da nossa alegria. Irmãos que nunca tinham nos visto juntos vinham abraçar e dizer: Eu orei por vocês. E eu entendia que não éramos só dois se reencontrando. Éramos o resultado de muitas orações, nossas e de outros. Mas ainda faltava um detalhe, algo que Rafael disse enquanto saíamos da igreja: Marina, hoje começa uma nova fase. E eu quero que a gente viva ela com a mesma disciplina de oração que nos manteve firmes até aqui. Eu sorri, porque sabia que, se a distância não tinha nos quebrado, a proximidade só nos fortaleceria. A distância não foi inimiga, foi o terreno onde Deus plantou as raízes do nosso amor. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, comenta o que essa história falou com você e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque talvez, assim como eu, essa pessoa esteja no meio do processo sem imaginar o final que Deus já preparou. Agora que Rafael está na mesma cidade que eu, é fácil olhar para trás e pensar: poderia ter sido mais rápido, mais simples. Mas a verdade é que, se tivéssemos nos encontrado antes do tempo de Deus, talvez não estivéssemos prontos para sustentar o que temos hoje. Aprendemos que oração não é apenas pedir que algo aconteça, é também o lugar onde Deus molda nosso coração para receber o que Ele vai dar. Cada noite em que oramos por vídeo, cada versículo trocado, cada silêncio suportado, foi como uma gota de água regando a raiz de uma árvore que ainda não aparecia na superfície. E quando finalmente a promessa se cumpriu, não foi só um encontro de mãos, foi um encontro de histórias. Histórias de paciência, de lutas, de quedas e recomeços, todas costuradas pela mão de Deus. Hoje, quando olho para o Rafael, não vejo apenas o homem por quem me apaixonei naquele congresso. Vejo o parceiro de oração que me sustentou em dias escuros, o amigo que acreditou quando eu duvidei, o irmão em Cristo que me lembrou que a fé é mais forte que a distância. E essa é a mensagem que quero deixar para você que está assistindo: se Deus colocou algo no seu coração e confirmou pela sua palavra, não desista só porque o caminho é longo ou difícil. Talvez o que pareça demora seja, na verdade, o processo de construção de algo que vai durar para sempre. Lembre-se de Eclesiastes 13:11: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, e no tempo certo, Ele também vai escrever o seu reencontro, seja ele com uma pessoa, um sonho ou até com a sua própria fé. Então, se essa história tocou você, curte o vídeo, deixa nos comentários a sua experiência ou a promessa que você está esperando, e compartilha com quem você sabe que está vivendo um tempo de espera. Porque às vezes, ouvir o testemunho de alguém é o que nos dá força para continuar até que o nosso próprio dia chegue. Porque, no fim, não foi a distância que nos definiu, foi a forma como decidimos viver, dia após dia, unidos pela oração.